O governo Lula convocou os servidores públicos de todos os ministérios para comparecerem ao desfile de 7 de setembro, nesta quinta-feira, na Esplanada. A ideia é garantir uma plateia simpática a Lula na arquibancada, barrar vaias e impedir protestos. O palanque do presidente na cerimônia terá 250 autoridades, mas os futuros ministros do Centrão, ainda em negociação com o Palácio do Planalto, não estarão por lá. Na noite desta quarta-feira, Lula fará um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, às 8h30 da noite, no qual vai destacar o caráter popular do Dia da Independência. Nosso time de comentaristas já está aqui a postos. Quero dar as boas-vindas a Cristina Grêmio, direto de Curitiba. Cris, boa noite. A Operação Blindagem aí desse governo segue a todo vapor para o desfile de amanhã. Boa noite, Cris. Tudo bem, Paula? Boa noite para você, Ana Paula, Augusto, Lacombe, um prazer te encontrar aqui também. Boa noite para a nossa audiência. Parece que eles não só estão com medo de vaias, mas com medo também de ausência de público, né? Seja para aplaudir, seja para vaiar, porque é impressionante dia após dia, conforme se aproxima, e agora já estamos na véspera do feriado de 7 de setembro, como esse governo continua sem público, sem povo na rua. É um presidente que passa a maior parte do tempo no exterior, torrando o dinheiro brasileiro, que não sobra justamente porque esse governo é inchado, 38 ministérios já, indo para o 39º, e a gente vem falando isso aqui há muito tempo, né? E agora está com medo de ser comparado com os últimos 7 de setembro, mas não tem jeito. Mesmo que tivesse dinheiro sobrando para comprar 1 milhão de pessoas para ir para a rua, não haveria petista ou militante petista para ir para a rua nessa quantidade. O que aconteceu no 7 de setembro de 2022, 2021 é histórico e jamais vai se repetir com esse presidente à frente do governo. Não vai mesmo. É um governo sem povo, como a gente vem insistindo sempre. Agora, o curioso é a notícia do reforço no policiamento, né? Estão morrendo de medo. Por que não policiaram Brasília ou não usaram o policiamento que tinha, né? Agora sabemos, porque já foi dito na CPMI, que tinha na Praça dos Três Poderes, para impedir a depredação de prédios públicos, para não deixarem acontecer aquela invasão de black blocs dentro dos prédios públicos e também de alguns exaltados ali dos manifestantes pacíficos que estavam naquele dia na esplanada dos ministérios. Então, agora querer policiar está um pouco tarde, né, Paula? Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda aqui. A Cris falou do reforço no policiamento. Ontem nós comentamos aqui no programa que o governo autorizou, inclusive, o uso da Força Nacional para dar apoio à segurança do desfile de 7 de setembro, que ocorre amanhã em Brasília. E o policiamento parece que vai ser maior até do que foi empregado na posse do presidente Lula aí no dia 1º de janeiro. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Cris. Boa noite, mestre Augusto Nunes, hoje no telão com a gente. Te abandonou, Paula. E boa noite, meu querido amigo Luiz Ernesto Lacombe. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Não tem que comemorar, né, Paula? Daqui a pouco nós vamos falar de mais um capítulo desse livro triste, né, chamado Brasil 2023, pós-Lula, terceiro tempo, né? Daqui a pouco vamos falar do Toffoli, dos ativismos todos, desse desordenamento jurídico que hoje é uma regra no Brasil. Muita gente me pergunta às vezes, mas não existe ativismo do judiciário nos Estados Unidos? Bom, existe um aqui e ali, mas esse ativismo ele é a exceção, né? No Brasil, ao contrário, ele não é a exceção, ele é a regra. Então, não tem muito que a gente comemorar amanhã. Continuamos, né, com amor no coração que temos pelo Brasil, continuamos apaixonados pelas nossas cores, pelos nossos símbolos, né, nossa bandeira. Eles não têm o mesmo amor, isso eu tenho certeza absoluta. Eles que adoram colocar a cor vermelha do comunismo, que eles tanto apreciam, desse regime nefasto que matou mais de 110 milhões de pessoas pelo mundo, eles adoram colocar o vermelho, né, nas logomarcas do governo, nos bonés. Flávio Dino, ministro da Justiça no Carnaval, fantasiado ali de vermelho, de comunista, diz que é comunista, graças a Deus.
Então, a nossa comemoração amanhã, Paula, vai ter que ser uma comemoração. Podemos colocar as bandeiras nos carros, nos prédios, nas janelas, mas acho que devemos colocar também uma camisa preta, vestir uma camisa preta, colocar uma bandeira preta nas janelas e comemorar o nosso amor pelo Brasil com a resiliência, na resistência, na verdadeira resistência, de fazer pressão no Congresso, de não deixar que o absurdo que vamos comentar daqui a pouco seja passado como água corrente, assim, no rio, pelo Senado, por exemplo, pela Câmara, pelo Congresso. Nós vamos ter que, apesar dessa aura toda de tristeza, porque o que nós estamos vendo é a volta de um criminoso ao local do crime, de acordo com o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, a gente tem que continuar regando esse amor pelo Brasil para que as instituições voltem a funcionar numa normalidade que hoje não existe. Pois é, Ana, Augusto Nunes me abandonou no estúdio aqui hoje, mas temos Luiz Ernesto Lacombe para me fazer companhia. Muito boa noite, Lacombe, que está conosco aqui durante toda essa semana nas férias do Silvio Navarro. Seja bem-vindo. Esse é um governo aí sem povo nas ruas, sem público nas lives. Vamos ver como será esse 7 de setembro amanhã, né, Lacombe? Boa noite, Paulo. Eu estou sentindo falta do Augusto aqui também. Eu gosto mais dessa interação no estúdio, num clima mais de conversa, mas... Bom, fazer o quê, né? Deixa lá o Augusto, ele pelo menos está com a gente no telão ali, firme e forte. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Cris Grêmio. Para quem não sabe, foi minha companheira de Rede Globo, né, no Rio, na década de 1990, na época em que havia jornalismo na emissora. Augusto, com certeza, lembra do Evandro Carlos de Andrade, era o nosso diretor de jornalismo, saudoso Evandro Carlos de Andrade. Outros tempos. E boa noite para todo mundo que está acompanhando o Sem Filtro. Bom, finalmente, né, a Força Nacional de Segurança vai entrar em ação com 8 meses de atraso, porque lá em 8 de janeiro ficou ali de braços cruzados, só 2 dos 6 pelotões se deslocaram para a Praça dos Três Poderes para conseguir controlar aquela situação toda ali, aquele quebra-quebra, toda a invasão. 8 meses de atraso. Não é uma crítica, pelo amor de Deus, aos agentes da Força Nacional de Segurança, com os quais eu convivi muito na cobertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, no Parque Olímpico do Rio. A segurança do Parque Olímpico, ela era praticamente toda feita por agentes da Força Nacional de Segurança. Eu fiquei muito de papo com os agentes lá, quase todos eram militares, das polícias militares de vários estados do Brasil, reunidos na Força Nacional de Segurança, mas é uma crítica ao atual comando ou descomando da Força Nacional de Segurança, especificamente ao ministro da Justiça, o Flávio Dino, né? E a gente vai ter as pessoas de bem, os patriotas de verdade, as pessoas com o mínimo de informação, com certeza não participarão nem do desfile cívico-militar em Brasília, nem de qualquer outro. Provavelmente não participarão. Essas pessoas têm um mínimo de consciência, são patriotas de verdade. E o que a gente vai ter, como você falou, Paulo, é essa claque contratada, e funcionários públicos falavam de moradores de periferia, da periferia de Brasília, e então todos contratados, uma claque contratada, transportada, com mortadela, talvez com cachê, com brindes. Essa turma vai estar lá para fazer algum barulho positivo para o governo, né? Mas não vejo, infelizmente, esse 7 de setembro como a gente via nos 2 últimos anos, pelo menos, né? A gente não tem absolutamente nada para comemorar, nada para comemorar. Falávamos ontem aqui, quem é independente hoje, né, os direitos naturais inalienáveis, né, vida, liberdade, propriedade, eles estão todos indo por água abaixo, né? A gente não tem mais. A gente está caminhando para uma situação de quase anarquia. Então é um 7 de setembro de muita tristeza, né? Muita tristeza, sem o brasileiro verdadeiro na rua, sem os patriotas na rua, sem as pessoas que verdadeiramente amam o Brasil, mas com os aproveitadores da pátria, todos ali reunidos e com a sua claque contratada para aplaudi-los. Augusto Nunes, muito boa noite. Estamos todos sentindo sua falta aqui no estúdio. Esperamos você aqui amanhã, hein, nesse 7 de setembro, para a gente fazer essa cobertura. Eu com saudade de vocês também, ó. Paula, nossa chefe, Lacombe, meu amigo. É bom estar com você no estúdio. Amanhã estaremos de volta.
Cris, minha querida, sempre bem-vinda. Ana, minha parceira indispensável, boa noite a você que nos acompanha. Amanhã nós veremos que o povo, e vamos cobrir, né, o dia que aconteceu, nós vamos estar comentando neste horário, nós vamos ver que o brasileiro não pode ser tratado como idiota, né? Ele continua enxergando o que se passa. A reação do povo amanhã vai mostrar o que o governo sabe também e finge que ignora. Eles não estão bem no retrato. Eles estão tomando todas as precauções aí, quanto aos desfiles oficiais. Vão passar tropas, que a PM protege, o Exército desfila, a Aeronáutica. Eu quero ver se alguém vai aparecer na Paulista. Temos o teste da Paulista. Nos anos anteriores, em 2019, antes disso, em 2020, 2021, o povo tomou a Paulista e estava mostrando o seu apoio ao que fazia o governo. Quero ver quem vai aparecer na Paulista amanhã. Vai ficar deserta. E é a melhor maneira de a gente demonstrar que não estamos gostando do que fazem as instituições aí que vão tão bem na discurseira deles. As medidas que eles vêm tomando, essas precauções todas, mostram que eles têm medo do povo porque perderam a rua há muito tempo. Eu nasci, né, numa cidade, vivi até a adolescência, numa cidade que tinha 10 mil habitantes, Taquaritinga, 10 a 15 mil. Depois eu saí da cidade, né? Minha família continuou. Pois bem, era um microcosmo do país. O meu pai, que era prefeito, ele, no dia na festa da cidade, que era o nosso 7 de setembro, dia da emancipação política de Taquaritinga, ele estava lá no palanque e sabia qual seria a reação popular. E era de aprovação, no caso dele. Quando ele ficava feliz, não em dia de festa, ele estava infeliz com algum problema, ele gostava de passear, né? Ia ou com o carro para a periferia, ou levava gente junto, era garoto. Ou ele ia sozinho, porque ele gostava de ver a reação popular. O povo aplaudia, cumprimentava. Ele não tinha medo disso, porque era a pesquisa real, como é agora. Então, vocês vão ver amanhã por que os ministros viajam pela Fabitur, porque o Lula se esconde também no Janja Tour, né, nas aeronaves do Janja Tour, porque ele não comparece a nenhum lugar onde exista plateia não amestrada, porque eles não têm o apoio popular. Não tem. E não adianta querer criar um bode expiatório permanente, porque, de novo, o povo não pode ser tratado como um bando de idiotas. O povo não é e vai mostrar amanhã com a ausência, pela ausência, que não gosta do que o governo está fazendo e que isso precisa mudar, porque todo o poder emana do povo.